para uma mãe atípica de uma criança, de um adolescente com autismo, é ainda mais necessária essa rede de apoio. Quando essa mãe recebe, por exemplo, o diagnóstico que o filho tem o transtorno do espectro autista, muitas não sabem assim, o que fazer direito, não sabem onde ir, quem procurar. É nessa hora em que o suporte e o acolhimento são fundamentais. A Brenda Albuquerque traz agora para a gente histórias de algumas dessas mães e também explica como ter esse apoio que faz toda a diferença. As fotos da infância, os quadros de rotina, as pinturas e as tarefas da escola preenchem cada espaço da casa com um pouco de Osiel. Assim como as paredes da sala fogem do comum, a vida de Kátia também se transformou com a chegada do filho. Eu percebi que ele estava fora do padrão de desenvolvimento. Eu observava muito a carteira de vacinação, né, que tem os marcos, e eu percebia que o Osiel não se encaixava, faltava muito para ele. Então ele não estava engatinhando, né, ele não estava andando, depois ele não estava falando. Aí por isso eu questionei a pediatra, que me encaminhou para a neurologista. Então eu não conhecia nada de autismo, mas eu sabia que meu filho tinha alguma coisa e precisava ser descoberto. Professora por formação, Kátia deixou o emprego para se dedicar aos cuidados do filho quando ele recebeu o diagnóstico de autismo. A partir dali, mergulhou no mundo da maternidade atípica. Eu arregacei as mangas e fui estudar sobre o assunto, né, participar das palestras gratuitas, comecei a fazer cursos também que tinham gratuitos. Os estudos trouxeram uma nova especialização. Kátia tornou-se neuropsicopedagoga e até escreveu um livro contando a própria história. Tudo para garantir o bom desenvolvimento do filho e também inspirar outras mães. Hoje a literatura já diz que a pessoa com autismo, ela é visual, ela aprende de forma visual. Se você quer que ela aprenda tal conhecimento e você usa apenas a fala e a escrita, ela vai ter mais dificuldade e ela não vai fixar tanto. Então eu espalho livros pela casa para estimular a leitura, essas fotos para ele perceber que ele está crescendo, que ele está evoluindo, que ele não pode ter a mesma atitude do bebê, porque hoje ele é um adolescente, né, filho? Sim. É um adolescente. E aí a rotina visual, né, que eu coloco passo a passo para ele entender e fazer. Apesar das semelhanças guiadas por um diagnóstico em comum, a maternidade atípica é vivida de formas diferentes. Afinal, cada filho é único. Por meio de grupos de apoio e redes de solidariedade, essas mães encontram umas nas outras força e conhecimento para lidar com uma jornada que muitas vezes é desafiadora. Foi assim que há 10 anos, Daniela e outras 5 mães criaram a Associação Fortaleza Azul. A princípio, o objetivo era lutar pela garantia de direitos dos filhos. A ideia fundamental da associação é ter uma rede de apoio, né? A pessoa que vem para cá, ela não vem só procurar uma terapia para o filho, ela vem também procurar algo para ela, né? Que ela possa entender mais o que é que está acontecendo, quais são os direitos daquela criança ou daquele adolescente, que muitas vezes a pessoa não sabe, né? E todo dia muda, né? Alguma coisa. E o serviço que a gente faz aqui, ele é uma ajuda que a gente está dando para o governo do estado e da prefeitura, né? Porque eles não dão conta. Né, a demanda é enorme, né, e aí surgem as organizações sociais por isso, para poder suprir um pouco dessa necessidade. Hoje a associação conta com 12 voluntários, que prestam auxílio multidisciplinar às crianças e adolescentes com autismo. Os serviços vão desde a assessoria jurídica até consultas especializadas e atividades para desenvolvimento motor. Tudo gratuito. Luiz Miguel, filho de Juliana, é uma das crianças atendidas pela instituição. Que eu posso dizer que é uma segunda família. Um acolhimento bem... Quando a gente chega aqui, a gente se sente em casa. Cada evolução dele, para mim, se é uma conquista dele, para mim é mais ainda. Hoje eu vejo ele já falando que a terapia ajuda ele em todos os aspectos, não só a ele, como a mim também. A troca de experiências em grupos de apoio é fundamental para as mães atípicas, que muitas vezes também precisam de suporte psicológico. Eu acho que o maior desafio para as mães hoje é se anular,
né, anular às vezes a profissão, às vezes como mulher. A maioria não pode trabalhar porque não tem quem fique com o filho, né, no horário de... Tá no colégio de manhã, tudo bem, mas à tarde quem vai ficar com ele para ir trabalhar, né? Muitas vezes ele não consegue ficar na escola a manhã toda. Então tem uma série de questões que fazem com que essa maternidade atípica seja, talvez até que eu possa te dizer, um peso, né, grande, porque a gente se anula muito em prol dos nossos filhos. É de extrema importância que essa mãe, que essa família receba suporte psicológico, porque primeiro começa no diagnóstico, onde essa mãe vai ter aquele filho que ela idealizou e aquele diagnóstico que traz com ela tantos medos, tantas inseguranças. Elas ficam com medo se eles vão fazer faculdade, elas ficam com medo se eles vão ter um emprego, se eles vão ser aceitos na escola, na sociedade. E todo esse medo vem também com as dificuldades de precisar estar nas terapias diariamente, de estar fornecendo o suporte que essa pessoa precisa. E muitas vezes essa mãe, ela sofre abandono patrimonial, muitas vezes essa mãe, ela é rejeitada socialmente, muitas vezes não recebe um suporte adequado da família. Por isso que as associações, elas vêm com um poder muito forte, com uma possibilidade que essas famílias se unam e forneçam suporte umas para as outras. Entre tantos desafios, o maior continua sendo a luta pela igualdade e contra o preconceito. Se a sociedade visse primeiro a pessoa antes das dificuldades que aquela pessoa tem, eu acho que eles conseguiriam aprender mais, crescer mais.